Bom dia, igreja. Que bom que você escolheu estar aqui essa manhã de frio, né? Para adorar o Senhor. O mês de agosto é comemorado o mês da juventude e o terceiro domingo é exclusivo para o jovem batista. Então, que essa manhã a gente possa estar orando, né? Intercedendo pela vida dos jovens que a gente conhece, vizinhos, filhos de amigos, que a gente possa estar orando por eles. Vou pedir para eles para orar para a gente. Oremos, irmãos. Senhor Jesus, Pai eterno que está na glória, louvamos, Senhor, e te adoramos, porque sabemos que o Senhor é nosso Deus. Muito obrigada, Senhor, por essa manhã, por estarmos aqui na Tua casa, Senhor, na Tua igreja, reunidos, Senhor Jesus Cristo, para te adorar. Obrigada, Senhor Jesus, por cada um irmão que está aqui, por cada um irmão que está em suas casas, ouvindo da Tua palavra. Esteja, Senhor Jesus, movendo, Senhor, sobre nós, Senhor Jesus, trazendo da Tua palavra o recado do Senhor para os nossos corações. Esteja, Senhor, abençoando a juventude, toda a nossa igreja, todos os ministérios, e esteja, Senhor Jesus Cristo, falando em cada vida, Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, neste culto. Usa-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Receba, Senhor, esse culto com cheiro suave, Senhor. Te adoramos e te agradecemos. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Amém. Eu vou pedir para a igreja ficar de pé, para a gente ler um texto que está lá em Romanos 8, 35 a 39, que diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O hino que a gente vai cantar se chama Quanto Amor, e ele tem uma parte que fala assim, cadê? Ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste meu interior e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de ti. Então, se um dia a gente experimentou esse amor de Deus e ele nos transformou, é nosso dever transmitir para outras pessoas, né? Viver o amor de Jesus todos os dias e que a gente possa viver esse amor todos os dias, né? Vamos louvar. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, quanto amor Ele tem por mim.
30, Descansando no Poder de Deus. Consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo teu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Tenho paz e amor junto a meu Senhor, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém. Agora a parte uma das partes que eu mais gosto no culto, que é saber se tem alguém nos visitando nessa manhã. Que se desejar, levante uma das suas mãos, que a gente está vendo. Não? Então, se você ainda não falou com o irmão, né, que está do seu lado, pode falar dando um bom dia. Nós vamos cantar o próximo louvor. E se você veio preparado, você pode entregar seus dízimos e suas ofertas. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado
no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio, Senhor, porque tu és o nosso Deus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, não. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Temer por quê? Se eu estou Guardado pelo Senhor. guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Seu nome é Jeová Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, 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 a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer por quê? Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de
Te agradecemos, ó Deus, por esse dia, por ser o seu dia. Te agradecemos, ó Pai, por esse povo reunido aqui em Teu nome. Te agradecemos, ó Pai, pelos dízimos e ofertas que foram alçados à Tua casa, ó Pai. Dá-nos, ó Pai, discernimento e entendimento, ó Pai, para alocar, ó Pai, o que tens no seu coração, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, pelos irmãos. Te entregamos, ó Pai, os enfermos, que o Senhor possa dar cura. Os desempregados, ó Pai, que o Senhor possa dar a porta de emprego, ó Deus, segundo a Tua vontade, não a nossa, ó Pai. Agora, ó Pai, esteja com o seu servo, pastor Milton, Pai. Possamos, ó Pai, abrir os nossos corações, ó Pai, para ouvir a Tua palavra através do seu servo. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Toda honra e glória sejam dadas a Jesus Cristo. Quem está aí é Mateus ou Lucas? Vou pedir a você que me dê mais retorno de graça, tá bom? Amados, eu gostaria de ler hoje a palavra de Deus lá em segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Nós vamos estar hoje falando sobre o fortificar na graça de Cristo. E hoje agradecendo a Deus, agradecendo ao Senhor, por ser, embora poucos saibam, né? Hoje é o dia da nossa Convenção Batista Brasileira, é o dia que nós agradecemos ao Senhor pelo dia do Jovem Batista. Jovem Batista nós consideramos de 12 até 35 anos. Esses 35 anos casados ou solteiros, mas são considerados jovens. Então hoje é o dia do Jovem Batista. E o Jovem Batista, nas igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira, tem sido uma preocupação constante da nossa convenção. Tanto é que o presidente hoje da Convenção Batista Brasileira, pastor Neemias, que é da Convenção Batista de Pernambuco, que é o atual presidente, uma das frases dele, quando ele foi escolhido para presidente, foi que durante a gestão dele como presidente, ele iria se preocupar com os jovens batistas, porque os jovens batistas da Convenção Batista Brasileira, a gente tem que deixar claro, porque existe uma outra convenção, que é uma Convenção Batista Nacional, que são de igrejas batistas renovadas. Nós estamos falando de jovens das igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira, que são igrejas tradicionais históricas, não são renovadas porque não são pentecostais, não têm doutrinas pentecostais. Então são jovens dessas igrejas. Então existem algumas igrejas batistas que são batistas, trabalham para o reino de Deus, trabalham para a pregação do evangelho, mas embora tenham o nome batista, elas não são mais consideradas batistas da convenção, porque elas desviaram das doutrinas batistas convencionais históricas dessas igrejas. E nós nos preocupamos com os jovens batistas, os jovens de uma maneira geral, porque a juventude batista e a juventude cristã, ela não está mais preocupadas em se alicerçar na palavra de Deus. Elas estão preocupadas mais em movimentos sociais, movimentos de cultos, esses movimentos, né, para juntar ali o povo, né? Então, nós estamos assim preocupados com isso, porque quando falta a Bíblia, quando falta a palavra de Deus, falta o fundamento principal. E aí então nós temos
a dificuldade da permanência dos jovens na igreja. O movimento em si faz com que o jovem fique na igreja durante um tempo, mas qualquer outro problema que aconteça, ele desanima e vai embora, ou então fica procurando outras igrejas, como se na igreja ele fosse encontrar a solução. E hoje, pensando nos jovens batistas e nos jovens aqui da igreja, que são muitos, porém não ainda juntos, né? São muitos jovens na igreja batista de Pendotiba, mas separados. Nós temos jovens juntos por interesse. Por exemplo, você tem um jovem da equipe de louvor, você tem os jovens do teatro, você tem os jovens da coreografia, você tem jovens por interesses, mas nós não temos ainda o ministério jovem, ou seja, quando todos esses jovens se juntam para um propósito maior. E nós estamos aí já com projetos jovens, orando para que Deus levante um líder, ou para que nós venhamos a ser orientados por Deus e chamar um líder para que venha trabalhar com a juventude, ajudar o pastor da igreja, e assim vai. Então nós estamos nessa caminhada, difícil caminhada, mas não esquecendo dos jovens. E às vezes nós ficamos deveras preocupados, como Paulo ficou preocupado com o seu jovem filho na fé, Timóteo. Timóteo não era filho biológico de Paulo, era filho na fé. O que é um filho na fé? O filho na fé é aquela pessoa que ele não conhece Cristo, e aí você leva essa pessoa a conhecer Cristo, discipula, testemunha, traz ele à igreja, ele se converte ao Senhor Jesus Cristo, ele vai para a classe de batismo, ele se batiza, e depois que ele se torna um membro da igreja, você que o trouxe nesta caminhada, ele é seu filho na fé. E aí a pergunta que eu faço é: quantos filhos na fé você tem? Você tem filhos na fé? Paulo já era um senhor, e o filho na fé dele, tinha vários, mas ele cita dois que se tornaram pastores aqui, Tito e Timóteo. Eles eram jovens e se tornaram pastores, por isso que a carta é uma carta pessoal do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, que se tornou um jovem pastor da igreja de Éfeso. E aí, além disso tudo, além de ser filho na fé, Paulo ainda tinha que orientá-lo como um jovem pastor, numa cidade muito difícil, numa igreja também difícil, e Paulo então orienta o seu filho na fé. E aí nós vemos que você pode ser um senhor, como eu, e de repente ter filhos na fé jovens. Aí foge aquela visão, né, das igrejas de hoje, que diz assim: não, jovem é que tem que estar com jovem, jovem é que gera. Não, isso Deus trabalha. Por exemplo, uma criança pode ser filho na fé da avó, não é? De repente a avó vai ser filha na fé da neta, porque de repente a avó se converteu por causa da neta, a neta levou, né? E assim vai. Nós temos aqui uma irmã, a Rosângela, esposa do Cristiano, que eu batizei os dois, e era muito interessante que a Rosângela era neta da saudosa irmã Sebastiana Novaes, né? Poucos talvez lembrem aqui, irmã Sebastiana Novaes morava nessa rua onde mora a Rosângela, lá em cima. Aí, o que acontece? A irmã Sebastiana, ela vinha à igreja, quando ela estava podendo vir sozinha, vinha. Depois ela ficou muito fraquinha, ela queria vir à igreja, mas ela andava, mas tinha que vir com alguém. Aí, quem é que trazia a irmã Sebastiana? Rosângela. Vinha com a avó, botava ela ali sentadinha, Rosângela assistia o culto. Aí tinha domingo que a irmã Sebastiana também queria vir, domingo à noite, aí Rosângela tinha que vir com ela. E aí Rosângela ficou vindo. Um dia Rosângela se converteu, aceitou a Cristo, se batizou, conheceu o Cristiano, que se batizou. Hoje tem 2 filhos, hoje estão aqui trabalhando. Um trabalha na portaria, ela canta no coro,
trabalha, os dois trabalham muito e tal. Então, o que acontece? A avó, né, a irmã Sebastiana, na realidade, a Rosângela, filha, além de neta biológica, era filha na fé de Rosângela, porque a mãe da irmã Rosângela ainda não é uma crente em Cristo Jesus no sentido de membro de igreja, não no sentido de conversão, porque a conversão está no coração das pessoas, a gente não pode dizer. Então, nós podemos aprender que podemos gerar filhos na fé, e temos que gerar filhos na fé, porque essa é a nossa missão. A missão nossa é essa. Se nós não gerarmos filhos na fé, é vã a nossa estada na igreja, é vã a nossa estada no mundo. Essa é a realidade. Se eu não gerar filhos na fé, e nós temos nos incomodados com isso, porque a igreja batista, que ainda é a Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira, ainda é a segunda denominação maior em números no Brasil. Só perde para a Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus, que saiu da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Belém, foi ali que surgiu a Igreja Assembleia de Deus, né? Então, a Assembleia de Deus se tornou uma igreja mais evangelística, mais missionária, e é um número muito grande de assembleanos. E os batistas da Convenção Batista Brasileira, nossas igrejas, é a segunda maior denominação. Está quase perdendo, está caindo para o terceiro lugar, para uma denominação, entre aspas, que tem surgido, que são os 100 igrejas. Os 100 igrejas são os evangélicos que deixaram de frequentar uma igreja. São evangélicos. O IBGE está agora, né, esse ano tem um censo, e você vai ver que quando sair o censo, nós vamos ter o seguinte, evangélicos não praticantes. Lembra do católico não praticante? Agora vai surgir o evangélico não praticante. O evangélico não praticante é aquele que considera evangélico, se sente salvo em Cristo Jesus, mas não quer nada com igreja, com organização. E nós chamamos esse grupo de os 100 igrejas. Os 100 igrejas, eles hoje estão em terceiro lugar como grupo. E falta pouco para atingir o segundo lugar e nós passarmos para o terceiro. Nós não estamos aqui falando de disputa. Estamos falando do disparate que é nós estarmos em uma posição assim. E uma igreja que hoje não visa a criança e a juventude, é uma igreja que daqui a 4, 5 décadas, ela não existe mais. O que aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, possivelmente acontecerá no Brasil se nós não despertarmos. Nós já tivemos um exemplo na Europa, já tivemos um exemplo nos Estados Unidos, e não vamos deixar que esse mau exemplo chegue aqui. Por exemplo, nós temos na Europa e nos Estados Unidos templos maiores do que esse, sendo vendidas as propriedades para construir prédios, para construir boates, para construir casas de show, porque não tem mais frequentadores dos cultos presenciais. E não precisa muito, né? Só você olhar aqui, e tem aqui em Niterói, quando tem pastor que vem pregar aqui na minha igreja de manhã, fala assim: rapaz, que coisa bonita a sua igreja. Eu falei: lotado, hein? Eu falei: está lotado? Está lotado? Na minha igreja de manhã, se for 10, 15, eu solto fogos. Pum, pum. Eu falei: Senhor da glória, a quantidade de membros que tem essa igreja, se a metade viesse, não daria nos bancos. Se a metade dos membros, a metade, imagine se viesse todos os membros. Então, o que acontece hoje, né? Nós estamos vivendo esse momento que nós chamamos de um desânimo espiritual muito grande, um desânimo para as coisas de Deus, um compromisso com a igreja local. Às vezes nós não conseguimos ficar muito tempo em uma igreja local,
E aí nós começamos a procurar igreja. Os membros das igrejas da cidade de Niterói é o membro que nós na convenção chamamos de membros rotativos. O que é um membro rotativo? Ele não fica muito tempo na igreja. Ele vem, gosta da igreja, gosta do sermão, fica encantado, aí pede carta, ou então é aceito por aclamação, aí fica, passa na assembleia, uma maravilha, daqui a menos de um ano ele some. Aí você vai perguntar, não, já saí de lá. Já saiu? Já, estou em outra, né? É aquele que vai fazendo rodízio, né? É o rotativo, ele vai, né? Tem membros que estavam aqui, aí foi em direção aqui a Maria Paula, depois foi em direção a Rio do Ouro, voltou, passou lá por Fonseca, aí deu a volta aqui, passou pela primeira de Niterói, subiu São Francisco e tal, e está aqui de novo. Ele deu um circuito. Não tem como criar raízes, não tem como se fortalecer, e isso vai desanimando. Uma das coisas que o inimigo mais tem trabalhado na igreja não é tirar você da igreja. E isso acontece muito na cidade de Niterói, que é uma cidade com quase 600 mil habitantes, com 40 igrejas batistas da convenção. 40 igrejas. Belford Roxo, da onde eu vim, eu tenho que falar, porque foi o meu outro campo missionário, tem 300 mil habitantes, mais ou menos, com 110 igrejas batistas da convenção. Aí você fica, o que está vendo? Tem igrejas batistas em Niterói, com mais de 600 mil habitantes, com 30 membros. Tem igrejas batistas em Niterói, com 600 mil habitantes, com 5 membros. A família, por exemplo, a família do Luiz, praticamente, se ele já pode ser pastor, se ele for ordenado pastor e começar uma igreja, já vai ter uma igreja maior do que muitas. Porque só ele, Antônio, as 3 filhas e tal, e o quarto que vai chegar, já foi uma igreja. É algo que você fica boquiaberto. Porque tem igrejas batistas que nem a família do próprio pastor é membro da igreja. É algo que particularmente me preocupa muito. Eu confesso aos irmãos que quando eu vim para Niterói, eu vim porque Deus me mandou eu vir. Eu não vim amando Niterói. Eu fui num processo de amar Niterói. Quando eu olho essa cidade, eu vejo muito, sabe, Vitor, aquela visão de Paulo em Atenas. Aqueles muitos altares de muitos deuses. E dentre eles um altar vazio ao Deus desconhecido. Irmãos, nessa bela cidade que vocês moram, em que o niteroiense tem um orgulho muito grande, eu não me considero cidadão de Niterói, eu moro em Niterói. Eu sou cidadão do reino. Eu vou para onde Deus me mandar. Eu era cidadão de Belford Roxo, agora sou de Niterói, não sei para onde vai me mandar. Então eu sou do reino, mas você que está aqui em Niterói, que tem orgulho da cidade, que acha a cidade é uma das cidades, a 7ª melhor cidade do Brasil para se morar, segundo estatística, né? A 2ª melhor cidade para o aposentado morar, segundo estatística, por causa da saúde pública que existe aqui, que vocês reclamam porque vocês não sabem como está em outros municípios. Então, é uma cidade bonita, com as suas belezas naturais, com as muitas faculdades, com as suas belas praias, com as suas 50% do município de Niterói é verde. Então, é uma cidade bonita com as suas belezas, porém, é uma cidade onde nós, os cristãos, deveríamos orar, porque nesta cidade falta muito de Deus, falta muito do Senhor Jesus Cristo. É uma cidade que tem uma aparência religiosa, mas não conhece o espiritual, o santo, que é Jesus Cristo. Há algo escondido que vocês não estão vendo. Há algo espiritual que vocês não estão vendo. E nós, os crentes, estamos em 2 caminhos. Ou o caminho
do fanatismo que não leva ninguém a Cristo, ou o caminho do liberalismo que leva a pessoa não a Cristo, mas simplesmente a um grupo social onde ele é aceito. Precisamos encontrar um ponto de equilíbrio. E aí então vem o apóstolo Paulo e diz assim, 2 Timóteo 2:1, tu, pois, filho meu, ou meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1. E aí então nós vamos ver Paulo falando a Timóteo, seu filho na fé, que quando ele estivesse desanimado, quando ele estivesse triste, quando ele não quisesse ir à igreja, quando ele não quisesse comprometer-se com o reino, ele deveria se fortificar na graça de Cristo Jesus. Só que nós falamos o contrário. Quando a gente encontra alguém desanimado, vai visitar, ou encontra alguém desanimado no trabalho, porque os crentes desanimados estão em todos os lugares agora, está no seu trabalho, está na sua casa, dentro da tua casa tem um crente desanimado, né? Tem um pai desanimado que é crente, tem uma mãe desanimada que é crente, tem um marido desanimado que é crente, tem um filho desanimado que é crente, está lá, desanimado, estou desanimado e tal. Aí, essa pessoa consegue vir à igreja e alguém diz assim, olha, você precisa orar mais. Você precisa orar mais para ficar animado. Você precisa ir nos cultos de intercessão. Ou então alguém vai dizer, olha, você precisa ir na escola bíblica dominical. Você precisa estudar mais a Bíblia. Você precisa ler mais a Bíblia. Você precisa trabalhar na igreja, fazer alguma coisa na igreja. Irmãos, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo, tu, pois, meu filho, fortifica-te no trabalho da igreja. Fortifica-te orando, fortifica-te intercedendo, fortifica-te lendo a Bíblia, porque quando você está desanimado, o que menos você quer fazer são coisas relacionadas à igreja. Eu conheço nesta igreja pessoas que estão trabalhando em vários ministérios e que estão desanimados, estão fracos na fé, mas estão trabalhando. E aí, lendo essa mensagem, me fez lembrar, quando eu era criança, nem sei se existe mais isso, deve existir, quando eu era criança, e até os meus filhos, a Jo, deu muito, um tal de um fortificante chamado Biotônico Fontoura. Era um vidro preto assim, né? Tacava uma colher por dia, aquilo ali é para você ficar forte, né? Era um fortificante. Eu tomei muito daquilo, por isso que eu sou forte assim. E aí vinha por geração, né? Seu pai tomou, porque eu creio que se ainda existe Biotônico Fontoura, deve existir, né? Tem mais de 100 anos. E você, né, a geração de 100 anos atrás já tomava Biotônico Fontoura. O Biotônico Fontoura melhorava a sua anemia, melhorava a sua fraqueza, né? Você ficava mais animado. Eu não sei se aquilo era psicológico ou era bom mesmo. Deve ser bom, porque se ainda existe, deve estar aí por aí. E aí, a Jo falava, não, vamos dar Biotônico. Olha, Jonatas tomou Biotônico Fontoura quando era pequeno, que ele era fraquinho. Olha só como é que ficou forte, né? A gente quer recorrer quando você está fraco, né? Hoje você toma vitamina à torta e à direita para ficar forte, para ficar fortinho, aquela coisa toda e tal. Mas, meu irmão, às vezes na nossa vida física existem alimentos para que você possa se fortificar. E aí Paulo, ele chega para Timóteo e diz, Timóteo, quando você ficar fraco, você tem que se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Aí vem algo interessante. Você se fortalece não no que você vai fazer na obra de Jesus, mas você se fortalece quando você se lembra o que Jesus fez por você. Ou seja, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus.
não vai haver ânimo, não vai haver fortalecimento dos jovens se ele somente se envolver no trabalho. Nós estamos aí, né, em uma cobrança muito grande dos jovens e adolescentes, com razão, não estou reclamando aqui, que precisa criar o Ministério Jovem. Não, o Ministério Jovem já está criado. Precisa ter um projeto, o projeto dos jovens já está criado. Precisa de um líder. O líder nós estamos orando, porque a palavra de Deus diz que devemos orar para que o Senhor envie obreiros cefeiros para a sua seara. Não é só escolher, porque senão você pode ocorrer no erro de escolher pelos olhos humanos. É o que nós vamos falar hoje à noite. Mas olha que coisa interessante, isso tudo, de ter um líder carismático, de ter ministério, de ter acampamento, de ter congresso, de ter isso tudo para os jovens, amém, faz parte, isso ajuda. Porém, o que te faz fortalecer não é o que você faz na igreja, mas lembrar o que Cristo fez por você. E não é só lembrar o que Cristo fez por você na cruz do Calvário, é o que Cristo fez e faz por você todos os dias. Você, quando está desanimado, se você começar a lembrar do que Cristo fez por você, do que Ele faz por você, de te dar saúde, de te levantar para você ir trabalhar, de ser um jovem perfeito, de ser um jovem inteligente, de ter um emprego, aqueles que são casados de ter filhos saudáveis, e aqueles que não têm filhos saudáveis de ter recursos para poder usar para dar saúde a esse jovem. Irmãos, quando você lembra disso, jovem, quando você lembra de quem você era, e agora quem você é, quando você lembra do que você, né, quanto foi a luta para você chegar aonde você chegou, quando você lembra e agradece dos pais que vocês tiveram, que mesmo com toda a dificuldade, conseguiu criá-los no caminho do Senhor, você começa a se animar, você começa a ser servo. Você não precisa de uma célulazinha, presta atenção no que eu estou dizendo, não estou menosprezando isso, mas você não precisa disso, porque se você não se fortalecer em Jesus Cristo, isso é apenas um paliativo, isso é apenas um biotônico fontora gospel. Porque se você tomar só biotônico fontora e começar a dar biotônico fontora para o seu filho, só biotônico, sem dar alimentação a ele, sem dar o arroz, o feijão, as verduras, sem permitir que ele faça exercício, fique lá hipnotizado, robotizado na frente da televisão ou com o celular, sem que faça exercício, você vai ter uma outra pandemia que já está acontecendo, que ninguém fala, que é a pandemia da obesidade infantil. Ninguém fala disso. Um país onde educação física nas escolas é opcional e onde esses mesmos adolescentes e jovens ficam o dia todo parado, olhando uma tela e mexendo em computador, é lógico, evidente que vai ter problemas futuros. Crianças com 13, 14 anos, eu sei porque eu lido com isso 3 vezes por semana, eu estou lá fazendo reabilitação e vejo crianças com problemas seríssimos de colesterol e de coração, triglicerídeos, crianças diabéticas. Por quê? É lógico, sedentários. Assim como os pais são sedentários, vão também caminhando para o sedentarismo. E aí a gente começa a procurar paliativos, assim como nós, quando estamos frios espiritualmente, vamos procurando paliativos para poder nos fortalecer. E aí ficamos assim, olha, ali tem uma igreja que está fazendo um trabalho que dá o biotônico fontora gospel. Como é que é? Só tomar. Eu já ouvi e vi algo que me assustou, já tem alguns anos isso, nem era pastor aqui, que um pastor estava dizendo o seguinte:
se você tem falta, né, de alguma coisa, você tem que comer a Bíblia. Quando o autor de alguns livros fala em se alimentar, em comer a palavra, isso é no sentido figurado, não é literal. Você não é para comer papel. E aí o pastor, ele teve uma ideia maravilhosa, pediu para cada membro comprar 2 Bíblias, uma para ele ler e outra para ele se alimentar. E aí como é que era a ideia do... Presta atenção, eu só estou ilustrando, não é para você fazer isso não. Porque às vezes a gente ilustra uma coisa, e aí depois, esse negócio de gravar mensagem é uma tristeza, porque pega um trechinho só, e aí a gente fica, né, em uma situação delicada. Isso aí, passam muito isso hoje. O pastor fala uma coisa, aí pega esse trechinho aqui, coitado, joga lá na internet, ó, pastor é homofóbico, pastor é violento, pastor é não sei o que, é batalha. Mas se alguém aparecer com um pedacinho, fala, não, passa a mensagem toda. Eu preguei quase 1 hora. E aí o pastor teve a ideia maravilhosa. Domingo de manhã, por exemplo, você está fraco, está fraquinho. Aí você vai e pega esse versículo aqui. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. Aí você pega uma gilete, um estilete, sei lá, aí você corta o pedacinho do versículo, joga no liquidificador com leite, com banana ou maçã, bate uma vitamina, o papel vai misturar com tudo, você vai tomar e você está o quê? Comendo a palavra. Você está comendo papel misturado com banana. O pior não é o pastor pregar e ensinar isso. Isso não é o pior. O pior é ter gente que faça isso. Irmão, presta atenção, nem tudo que eu falar aqui, vocês façam. Primeiro você tem que fazer que nem o Bereano. Peraí, deixa eu ver aqui se o pastor tem razão. Deixa eu consultar na palavra se ele tem razão. Porque eu estou com 62 anos, daqui a pouco eu posso estar variando aqui. Eu já falei com minha mulher, ó, quando eu começar a falar bobagem, chama o diácono e pede para que eu saia, porque às vezes a gente nem está pensando que está fazendo bobagem, né? Porque a gente vai fazendo tal, aí vai esquecendo aquela coisa toda, então tem que dar um toque, ó, sai, está na hora de sair. Fazer que nem tropa de elite, pede para sair. Ou seja, irmãos, não tem como se alimentar da palavra de Deus, é ler a palavra de Deus, reconhecer que me falta essa prática e começar a praticar. Então nós começamos a ver isso. Fortifica-te na graça. Graça foi o primeiro favor imerecido de Jesus Cristo morrer na cruz para me salvar, ponto. E depois os outros favores imerecidos, porque tudo que Cristo me dá, se olhar para a minha natureza pecaminosa, eu não mereço, eu recebo pela graça de Cristo. E quando eu olho isso tudo, eu me fortifico, e o que me faz me animar nisso é servir ao Senhor. Eu estou fortificado na graça agora, eu reconheço, eu acordei hoje de manhã, eu acordei hoje pela manhã, eu me alimentei hoje pela manhã, eu pude pegar uma roupa no meu vestuário, colocar e ir à igreja, eu pude pegar um ônibus, pude pegar o carro, eu pude pegar uma bicicleta, eu pude andar. Tudo isso são pequenas coisas que deveríamos dizer: Senhor, é pouco o que eu faço por tudo que o Senhor me dá. Vir à igreja é um privilégio, deveria ser algo fixo na nossa agenda, estar aqui domingo pela manhã, aprendendo a palavra de Deus, e estar aqui no domingo à noite, trazendo pessoas para que se tornem filhos na fé. E olha que Jesus Cristo nem nos pede o domingo todo, né? Hoje tá light. O domingo hoje do crente está light, gente. O domingo do crente hoje está tão light que agora tem até domingo à tarde o soninho da beleza. Eu tenho que dormir muito para ficar belo. Mas, irmãos,
Tá lindo hoje. Vou fazer que nem Caetano Veloso. Tá tudo lindo. Não é? Tá lindo. Daí de manhã, 11 horas, 11 e pouca. Quando eu termino 11h30, meu Deus, tem gente que reclama, meu Deus, terminou tarde, hein? Terminou tarde e tal. Meu Deus do céu, o que é isso? Que montão de crente preguiçoso. Montão de crente, sabe? Eu sei que na minha época de jovem era demais, mas agora é de menos. Porque na minha época de jovem, a gente chegava na igreja 8 da manhã, quando não chegava às 6 da manhã, por culto de oração. Culto de oração matutino não era 8. O nosso é 8, né? O nosso é 8. Na minha época era 6 da manhã. E você que não fosse. E aí você, 6 da manhã, 8 a escola bíblica, 9 e pouco o culto, e o culto, meu irmão, meio-dia, o couro estava comendo, tá nem aí. Saía meio-dia? Saía meio-dia? Não, não saía meio-dia não, porque tinha um ensaio do coro depois do culto da manhã, não é quinta-feira, terça, não sei o que, era depois do culto. Aí você saía 1h da tarde, correndo, mas correndo para almoçar, porque não tinha esse negócio de cantina. Aí você saía correndo para almoçar, almoçava, 3 horas da tarde, você tinha que estar no ponto de pregação ou fazendo visita. Não tinha soninho da tarde, o soninho da beleza, por isso que eu fiquei feio. E aí tem um detalhe, 4h30 terminava o culto da tarde lá. Você tinha que voltar para casa correndo, se arrumar, porque o quê? 18 horas você tinha união de treinamento. 19h30 começava o culto. Que hora terminava? Só Deus sabe. E você pensa que tinha agenda? Vou no culto da manhã, culto da tarde? Não, já não. Rapaz, não era mole não. E domingo, e segunda-feira de manhã, o que acontece? Você tinha que ir trabalhar. E como eu morava em Piabetá e trabalhava no Rio, eu acordava às 5 da manhã. E quando chegava em casa, porque a minha casa não era perto da igreja, ninguém morava perto da igreja. Era longe, não tinha ônibus, 48, 37 e tal, não tinha nada, não, tinha que ser na Canela. Aqueles que tinham mais condições tinham uma bicicletinha. E ainda tinha que levar a namorada na garupa da bicicleta. Rapaz. Agora a juventude, sabe? E tem um detalhe, ser jovem na minha época, ser crente jovem na minha época era difícil, sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Porque você não podia fazer nada, não podia jogar bola, não podia ir pro shopping, não existia. Shopping não existia, né? Se você passasse por uma festa junina, e alguém visse, porque sempre alguém via, no domingo seguinte você estava em comissão disciplinar. Vi você na festa junina? Não, eu passei, não vi, estava lá. Tá rindo? Chora. Agora não, os jovens é cheio de mimimi, sabe, não sei o que, não posso, pastor brigou, pastor falou mais. Para com isso, jovem, seja forte, seja diferente, seja, sabe, alguém que seja realmente fortificado na graça de Cristo. Jovens que não pode isso, não pode aquilo, não pode falar, não pode magoar, está deprimidinho, tem que não sei o que. Para com isso, rapaz. Levanta, tu é um jovem cristão. A palavra de Deus diz que tu és forte. A palavra de Deus habita em vós e por isso vencestes o maligno. A palavra de Cristo habita em vós. Novamente, a palavra precisa fortificar em vós. Ou seja, meu amado irmão, meu amado jovem, meu amado adolescente, Paulo, terminando aqui a minha fala hoje, Paulo, ele começa a falar que você tem que se fortalecer na graça de Cristo. No versículo 4 ele diz, como um soldado em serviço. Seja forte na graça de Cristo como um soldado em serviço. Ou seja,
Quem foi militar e serviu sabe que você não pode estar em serviço fraco. Você tem que estar forte, atento, vigilante. Ou seja, seja forte como um soldado, cheio da graça de Cristo. Depois ele diz, seja forte na graça como um atleta que luta, que treina para poder vencer. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo, se você se fortificar na minha graça, reconhecer quem eu sou para você, jovem, você vai ser como um bom soldado em serviço, ou seja, atento, alerta, sem se envolver com coisas, com objetivo. Depois ele diz que você vai ser um bom atleta. Atleta é o quê? Ele é disciplinado, ele tem horário. Às vezes nós gostamos muito, né, de ver esses atletas famosos, esses que estão aí no topo das listas aí, mas quando você vai estudar o pormenor daquele atleta, você vai ver que ele é muito disciplinado. Tem atletas que são bons por natureza, a genética dele já fez ele um atleta, mas ele não se desenvolve porque ele não tem disciplina. E tem outros que não têm essa natureza atlética, mas por ter uma disciplina, eles são mais vencedores. Ou seja, um jovem que fortalece tem que ter uma disciplina. E disciplina aqui, meu irmão, é você ter horários, é você poder se organizar, é você poder ter momentos a sós com Deus, é você ter uma disciplina de estudo secular. A Bíblia, eu estou estudando o livro de Provérbios, e cada vez que eu estudo Provérbios eu fico encantado, né? Eu estou no versículo 20, estudando do 20 ao 25, né? Só estou nesses 5 capítulos estudando cada versículo ali. Que coisa maravilhosa, irmãos, que se o jovem lesse só o livro de Provérbios, já seria uma grande valia, só o livro de Provérbios, e estudasse cada Provérbios que o Espírito Santo chamasse atenção para ele. Eu estou fazendo um estudo no livro de Provérbios e espero um dia terminar, não sei quando, mas é muito importante. E por último, ele diz assim, fortifica-te na graça como um soldado em serviço, versículo 4, fortifica-te como um atleta que luta, que treina. E por último, do versículo 6, fortifica-te como um lavrador que trabalha, ou seja, um lavrador que trabalha. E aqui ele vai usar uma figura de linguagem, dizendo que o soldado, o jovem tem que ser um soldado que está pronto para a guerra, vigilante, forte. Gente, ninguém manda um soldado fraquinho. O almirante, o capitão que me diga aí, né? Leandro não vai mandar ninguém para a guerra se ele mandar um cara que está lá no hospital, um soldado no hospital. Ele vai pegar o quê? Os melhores. E os melhores soldados ficam aonde? Na linha de frente. Você não pode pegar um serviço do rei fraco. Você tem que se fortalecer. Depois ele diz o seguinte, o atleta, sabe, ele se fortalece, ele se preocupa com a alimentação que ele come. Vocês sabem disso melhor do que eu. Um atleta não tem uma vida assim, sabe, vou comer, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu estava lendo a biografia de Cristiano Ronaldo. Para quem não gosta de futebol, ele agora está num time da Inglaterra, foi do Real Madrid. O cara tem acho que quase 40 anos. Rapaz, mas a disciplina dele, talvez você não lembre quem seja, mas vai lembrar de deve ter aparecido nas suas redes sociais, quando ele pode fazer isso, né? Quando ele foi entrevistado, tinha umas garrafinhas de Coca-Cola na frente dele, que é o patrocinador do negócio. Ele pegou as garrafas de Coca-Cola, botou embaixo, pegou a água e falou assim, só água. Aí botou lá. E aí foi uma polêmica danada. Aí todo mundo começou a beber água, jovens começou a deixar de beber Coca-Cola, porque Cristiano Ronaldo não bebe e tal. Mas é verdade, né? Ele não bebe refrigerante, não é só Coca-Cola, ele não bebe refrigerante nenhum. Ele é um cara disciplinado mesmo, por isso ainda mesmo com uma idade que não é uma idade mais de atleta, de top,
ainda é um dos melhores atletas, porque ele tem disciplina. Por isso ele é forte, mais do que os outros, mais do que jogadores que têm 18, 19 anos, que tem toda a juventude, mas não tem às vezes a disciplina. E aí ele termina dizendo que seja forte na graça, como um lavrador que trabalha. E ele coloca aqui o lavrador porque é um tipo de trabalhador que tem que ter paciência no trabalho dele. Entendeu? Quero dizer, nós vivemos uma era do imediato, né? Eu quero, trabalho agora, quero agora. Eu entro na faculdade, saio formado e já quero ser o melhor médico do mundo. Eu saio da faculdade, saio formado e já quero... A gente não, né? Não vai querer graxear isso, trabalhar. E o lavrador não. O trabalho dele é um trabalho quase de um ano inteiro, gente. Né? E aqui ele está falando de um lavrador, não de um lavrador que hoje as lavouras são tecnológicas, mas do lavrador é aquele que ele primeiro tem que saber as estações do ano, ele primeiro prepara a terra toda, e prepara a terra na mão com o seu arado, né? Depois ele vê a semente, vai colocando a semente, fica ali anos e anos molhando, vendo se o sol está adequado, tal, para depois de um tempo ver aquele brotinho saindo, tal, depois de um tempo aquele broto vai crescendo, se torna uma árvore, aí depois saem flores, aí depois vem o fruto, aí ele tem que cuidar do fruto, tal, aí depois de quase um ano ele colhe o fruto para vender e para então ter o seu dinheiro. Aí depois ele pega aquele dinheiro, vai fazer o quê? Vai gastar com ele alguma coisa, vai novamente o quê? Preparar a terra. Eu tenho ido muito a Campos, Cardoso Moreira, e eu tive a oportunidade de passar esse ano várias vezes, porque as tias da Jo, quase todas elas têm um problema de Alzheimer, e como não tem muitos filhos, eu estou ajudando. E aí, eu passo ali, passei, rapaz, estava assim, cana de açúcar, né, direto, assim você olha assim, parecia um mar, rapaz, de coisa maravilhosa. Aí passei agora, quando eu passei um tempo atrás, tava aquelas máquinas tirando, né? Tirando ali, tal. E agora você tem que ficar na estrada atrás de um montão de caminhão com aquelas palhas que tiram da cana de açúcar, né? Que aproveita para adubo, e agora onde estava aquele mar de cana de açúcar, hoje tem uma terra sendo preparada para um novo plantio. Eu falei, meu Deus do céu, eu não dou nem valor quando eu pego alguma coisa em casa para comer, uma batata, tal. Eu falei, meu Deus, tem hora que eu fico olhando a batata, já falei, sabe o que, está estragada? Eu falei, não estou olhando, Jô, para essa batata chegar aqui, eu queria seguir o caminho inverso. Quantas pessoas trabalharam para essa batata chegar aqui, para eu comer? Então, irmãos, aí Paulo está dizendo assim, jovem, quer se fortificar na graça? O seu trabalho tem que ser o quê? Gradativo. Espera, faça o teu trabalho e espera o crescimento da parte de Deus. Bem, eu termino hoje dizendo para a igreja, orem pelos jovens, não somente pelos jovens batistas, mas pelos jovens evangélicos, para que não vivam apenas de momentos na igreja, apenas de encontros, mas que possa reconhecer e fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe. E nesse instante eu gostaria de orar por todos os jovens da nossa igreja. E hoje pela manhã eu iria, na realidade, apresentar um projeto do Ministério Jovens que nasceu no meu coração, mas isso eu vou fazer gradativamente com a diretoria, depois com os jovens, para chegarmos a, pelo menos, levar os jovens a ter mais interesse pela palavra de Deus, ter mais interesse em não querer se fortalecer trabalhando na igreja ou fazendo alguma coisa na igreja, isso é muito importante, mas fortalecer na graça, não é fortalecer fazendo alguma coisa, é fortalecer reconhecendo o que Cristo já fez por você e o que Cristo faz todos os dias na sua vida jovem. Que Deus te abençoe. Oremos.
Amado Deus, soberano e eterno Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por este dia, pelo dia do jovem batista, e jovem batista inclui adolescentes e jovens, de 12 a 35 anos, é uma fase, Senhor Deus, muito difícil, mas uma fase, Senhor Deus, se eles se fortalecerem na graça que há em Cristo Jesus, como um bom soldado, como um atleta, como um lavrador, um soldado que está sempre pronto ao serviço, um atleta disciplinado, Senhor Deus, e um lavrador paciente, sabemos que o Senhor há de permanecê-los como bons cristãos na sua juventude. Lembramos do que Salomão escreve em Eclesiastes 12:1, quando ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, no qual venham os dias que venham a dizer, não tenho neles contentamento. Ó Deus, que eles possam lembrar do Senhor, que eles possam agradecer-te por tudo que o Senhor fez e faz nas suas vidas, pelo máximo que eles veem, mas também pelos mínimos que eles não veem. Muito obrigado por esse dia e continue nos abençoando, nos dando um restante de manhã na tua presença. Nós oramos por aqueles que também estão nos acompanhando, Senhor Deus, online, e por todos aqueles, Senhor Deus, que hoje escolheram estar na tua casa. Obrigado por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós termos o nosso intervalo para a Escola Bíblica Discipuladora, nós vamos passar a palavra ao ministro de música. Ele vai estar terminando esse culto pela manhã e assim estaremos orando a Deus. Hoje à noite eu estarei falando ainda sobre jovens, e hoje eu estarei falando sobre um tema. O tema é: não, ainda tem o menor. Não, ainda tem o menor. Você só vai entender o tema se você vier, e eu não vou explicar não. Que Deus te abençoe. Bom dia, meus irmãos. Como pós-lúdio no culto de hoje, eu queria convidar a minha aluna de piano, Júlia, que ela está aqui, pode vir. Ela vai tocar uma peça solo para piano, uma peça de Beethoven, e como desafio ela aceitou e vai tocar a música decorada, né? Então ela vai tocar For Elise de Beethoven. Vou estar aqui com ela pertinho, e é uma alegria, né? Por tantos desafios ela tem superado, então é uma vitória não só para a família, para ela, mas para a igreja, né? Por investir, né, nas crianças, nos juniores, adolescentes, e vamos prestigiá-la.
Vem cá, Júlia. Deixa eu orar com a Júlia aqui. Júlia é uma menina que na pandemia ela nem sabe, né? Como ela me inspirou naquele momento onde nós estávamos trancados em casa. Eu pude acompanhar uma vez uma aula que Jonathan estava dando online para ela. E eu vendo ela falar, tocando ali, né? Jonathan no quarto, eu lá na cozinha e tal. E aí depois eu perguntei ao Jonathan, quem é essa aluna? E quando falou que era a Júlia, eu fiquei assim muito encantado, né? Graças a Deus, a dedicação ali dos pais, Francisco e Luciana, a gente tem visto o crescimento intelectual, espiritual, né? Social e o crescimento físico também, né? Que está quase do meu tamanho, né? E a gente agradece muito também ao Jonatas pelo carinho, pela dedicação no ensino, né? O desenvolvimento. Muito obrigado. São essas pequenas coisas que a gente tem que agradecer, né? Nós sabemos a história de Júlia, e aí a gente vê como Deus é bom, como Ele faz milagres, como Ele faz coisas maravilhosas, tá? Eu não podia deixar de terminar o culto agradecendo ao Senhor por essa menina e pelos seus pais, que muito têm sido dedicados, né? Eu sempre falo que existem pais diferenciados para crianças diferenciadas, né? Mesma coisa eu falo de Maria e Gustavo ali em relação a Iriele. Então eu amo vocês e aprendo muito com vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Certamente Deus escolheu vocês para cuidar de pessoas tão lindas e que precisavam de dedicação em dobro. E Deus é bom. E tenho certeza que não somente nós, mas vocês mesmos têm aprendido muito, né? A dependência do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela vida da Júlia, pelo seu desenvolvimento, Senhor Deus, não só na música, mas em todos os outros aspectos. Te agradecemos pelo seu crescimento físico, pelo seu crescimento espiritual, emocional. Te agradecemos pelos pais que têm se dedicado, Pai, têm orado, têm também, Senhor Deus, visto a importância de trazê-la sempre à casa do Senhor. Continue dando graça, amor e um futuro maravilhoso, tanto, Senhor Deus, para Júlia, como para Iriele e para todas as crianças desta igreja. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos ao nosso intervalo, irmãos. E um cafezinho, banheiro e depois Escola Bíblica Discipuladora, né? A classe do pastor está aqui em cima com as pessoas que querem ser membros e as pessoas que querem se batizar, tá bom? Que Deus abençoe. 10 minutos, hein?